Gravando. Estamos, então, iniciando aqui o nosso segundo módulo do curso, do mini curso de Introdução ao NVivo, uma oficina especialmente voltada para um grupo de pesquisa aqui da FAPESP. E vamos, então, retomar um pouco dos pontos iniciais sobre a codificação. Então, hoje, nosso tema central é codificação e duas modalidades de codificação dentro do NVivo. A codificação que é a codificação pura dos temas e a codificação que nós chamamos de codificação em forma de casos. Nós transformamos as unidades de pesquisa em casos e vamos alimentar com atributos e relacionar esses casos a determinados códigos e temas. Então, passo aqui para a minha querida colega Arilda, que vai nos falar um pouquinho sobre o que é codificar e lembrando, assim, como, quando, por que codificar. E, na sequência, a gente vai lá para o software verificar isso na prática. Um pouco disso, não tudo isso, mas um pouco disso na prática. Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam todas e todos bem, com saúde, né, sobrevivendo aí no meio desse processo. Eu estou indo, então, vou começar a recuperar alguns pontozinhos básicos sobre a codificação, que é o tema essencial da aula de hoje do curso. Se precisarem me interromper, fiquem à vontade, mas façam pelo áudio, porque eu vou para a tela de apresentação, não consigo ver o chat, ok? Então, vamos lá, recuperando o nome que estamos dando para essa pequena abordagem é o coração do método, lembrando que a codificação em si é o eixo central desse processo de exploração do material, né? E como ela a importância que ela tem, como ela deve ser conduzida, né? Então, a gente vai trabalhar minimamente o que é codificar, como codificar e alguns cuidados na codificação, juntando aí algumas possibilidades, alguns tipos de codificação, que já adiantando não são tipos puros, né? Eles são sempre mistos ou associados. Mas, então, para a gente lembrar, assim, minimamente essa perspectiva, lembrar lá que a interpretação dos dados, ela é o cerne da pesquisa qualitativa. E, nesse sentido, a cientificidade dessa interpretação, ela é buscada via a construção de mecanismos, né, que deem um certo controle, uma certa verificabilidade para esse processo de interpretação dos dados, né? E para isso, exatamente para isso, a codificação do material que a gente analisa em estratégias qualitativas, ela é o processo fulcral do movimento de análise desse material, né? Então, iniciando ali pontualmente, o que é codificar? A gente pode traduzir a ideia de codificar, criar códigos, como um processo de classificação do nosso material através de categorias analíticas fixadas. Então, nós vamos... É como se você estivesse escrutinando, demarcando ou recortando o teu texto e dizendo isso pertence a isso, isso pertence a isso. Estou chamando ali de um recenseamento do material, né? Como se você estivesse fazendo um recorte e guardando em gavetas separadas. Então, isso aqui está nessa gaveta, isso está nessa gaveta, isso está nessa gaveta. São as chaves analíticas que você vai explorar no material. Você vai classificar o teu texto, né, o material que você está analisando, no caso de vocês, particularmente as entrevistas, vocês vão construir classificações desse material, separando ele em pequenas gavetas. Essas pequenas gavetas, elas sintetizam o conteúdo orgânico de todo o material, né? Então, é um processo de sistematização da análise a partir dessa classificação do texto, né, em chaves. Essas chaves são unidades de sentido ou unidades significativas que revelam as características gerais do conteúdo. Então, codificar é classificar o meu material dividindo os pequenos trechos para cada código específico, né? A fixação de códigos como variáveis, ela permite um movimento que é de relacionar
o caso que eu estou analisando com o tema ou a unidade de sentido que eu estou buscando para a minha construção analítica, né? Ou seja, eu posso ponderar como cada um dos códigos que eu criei, cada uma das classificações estabelecidas, está presente ou está ausente naquele caso que é importante para a minha análise, certo? E como cada caso se posiciona em relação ao código. Então, eu posso verificar se o código é presente no caso e em que sentido ele é presente. Então, o processo de codificação ele visa a atenção a esse movimento, né? Ele é uma dinâmica intercruzada. Como é que eu faço para codificar o material, né? Bases teóricas de procedimentos mínimos, né? Eu tenho 4 movimentos para isso. Um processo de perguntas norteadoras da codificação. Eu tenho as escolhas das unidades de registro. Eu tenho a escolha da forma de classificação e eu tenho a escolha das regras de agregação das minhas matrizes ou unidades de registro ou sentido, certo? Esses 4 movimentos orientam o processo de codificação. Quando eu falo das perguntas, basicamente, esse movimento da codificação visa o quê? Que eu indague o meu material. E essa indagação, ela vai em que sentido? O que, quem, como, quando, quanto, por quê, para quê e através de quê. São perguntas básicas que orientam o processo de codificação. Eu vou, à medida que eu vou analisando meu material, vou perguntar para ele sobre o que se fala, quais são os temas que estão sendo mencionados. Quem é que está falando, quais papéis desempenham, como interagem esses atores. Quais aspectos do fenômeno são ou não são mencionados? Aqueles que são relevantes para a minha análise. Em que espaço de tempo, onde, qual é a localização do meu quando nesse material? Com que força ou com que intensidade esse fenômeno é mencionado, ou esse tema aparece na fala de quem eu estou analisando? Quais as motivações que são perceptíveis nessa fala? Que intenções ou finalidades se percebem nesse processo de acionar determinados temas, determinados fenômenos? Que meios ou que táticas são empregadas para isso? Então, eu vou pegar o meu material e eu vou perguntar a ele, à medida que eu vou analisando, essas perguntas, elas são as que orientam o meu processo de codificação. O segundo movimento desse processo, integrado ao primeiro, é a unidade de registro pelo tema, que é recomendado. Pode ser de outra forma, né? Registrar pelo tema, normalmente, é o caminho mais frequente e o mais recomendado pela teoria de modo geral, né? A teoria de análise de conteúdo recomenda que se faça assim. Ou seja, qual que é a unidade de registro? Aquela minha categoria ou código que eu criei, né, recortado por onde? Pelo sentido e não pela forma. No caso de uma categoria temática, certo? Pode ser que eu opte pela forma. E aí são estudos mais linguísticos, né? Mais voltados para outra perspectiva. Mas, normalmente, em estudos qualitativos, no campo das ciências humanas de modo geral, nós estamos visualizando mais a busca do sentido que orienta aquela fala, certo? Buscando localizar as motivações, as atitudes, os valores, tendências que estão impressas, né, as respostas para aquelas minhas perguntas anteriores, certo? A definição, entretanto, da unidade de registro, pode ser pelo tema, pode não ser pelo tema, vai depender do quê? Do teu objetivo de pesquisa, da hipótese que você quer testar. Então, nesse caso, pode, por exemplo, ser uma unidade de registro por palavras-chave, por palavras mais frequentes, pela forma como está sendo apresentada, diretamente relacionada à menção a algum personagem e aos atributos desse personagem, ou pode ser relacionada a um fenômeno. Então, a teoria, de modo geral, recomenda que você faça o registro das suas unidades ou categorias, né, os códigos analíticos, pelo tema, mas vai depender muito dos teus objetivos de pesquisa.
O terceiro ponto desse movimento do como codificar é a fixação de regras de classificação. Essas regras, particularmente quando se trabalha em grupo, elas devem estar muito bem definidas. Que regras são essas? É o modo pelo qual você define que vai fazer o registro ao longo da exploração do teu material. Essa definição pode ser: quero mapear no meu texto presença ou ausência da menção ou do tema ou do fenômeno. Eu posso mapear frequência com que aparece o tema ou a palavra, certo? Eu posso mapear pela intensidade, ou seja, pela força que o código é expresso na fala, a maneira como ele se apresenta, né? Eu posso definir essa classificação por direção, se a expressão é favorável, se ela é neutra, se ela é desfavorável. Por exemplo, estamos pensando aí no questionário que o Alexandre acabou de compartilhar. Quais são as suas memórias em relação ao processo de alfabetização? Há uma favorabilidade? Aquilo não te marca? Você tem memórias ruins? Você tem ambivalências? Então, essa direção também pode ser uma forma de registro ou de classificação, certo? Do material. Também pode ser pela ordem de aparição do código no material, você pode estabelecer essa regra para codificação, ou você pode buscar a co-ocorrência simultânea de códigos, nesse caso, buscando muito mais a relação, ou a oposição entre eles, ou seja, a maneira como os códigos interagem dentro do processo. São caminhos que você pode optar. Você está com o teu material na mão, como é que você vai classificar? Que regras de classificação? Isso precisa muito bem estabelecido, porque você precisa compartilhar um entendimento geral sobre o material e o que ele significa, certo? Por último, são as regras de agregação ou de criação de matrizes desse material. Nesse caso, a gente trabalha com uma grelha de subcategorias que podem estar alinhadas em uma mesma unidade de registro, ou seja, numa mesma categoria mais ampla. Por exemplo, eu posso pensar na ideia de democracia e quais são os subtemas que estão envolvidos na ideia de democracia. Voto, representação, liberdade de expressão, participação, e por aí vai, certo? Então, são essas subcategorias que podem estar agregadas dentro de uma macrocategoria, e toda vez que ela aparece no meu material, eu vou registrar pela macrocategoria e não pela unidade, pela subunidade, certo? Nesse caso, o tratamento do material se processa dentro de um conjunto pré-definido de códigos, né, que você traz para o teu material e você vai olhar o material buscando esse conjunto pré-definido de códigos. Só que esse processo, e o NVivo nesse caso te favorece muito porque ele facilita esse movimento, esse processo de tratamento do material, de codificação, ele está sujeito a redefinições à medida em que o teu próprio processo vai avançando, certo? Quando você está pesquisando sozinho, é muito fácil fazer isso, porque você pode reorientar a codificação do teu material. Quando você não está pesquisando sozinho, aí essa redefinição do processo tem que ser negociada, né? E compartilhada por todos os membros do grupo. Você também pode trabalhar com regras, com associação de tipos de classificação de acordo com os teus objetivos de pesquisa. Então, aqui a questão é como é que você junta ou aproxima subtemas para uma mesma categoria. Tá? Então, nós temos basicamente, o primeiro movimento é a pergunta, certo? Que você estabelece para o teu material. O segundo movimento é como você vai registrar ou definir essas categorias, se pela frequência com que aparece, se pelo um tema que você está trazendo de fora, por hierarquias externas, se por palavras-chave que se apresentam no material, e assim por diante, certo? O terceiro movimento é fixar como você vai classificar esse material. Se pela frequência, se pela presença ou ausência,
se pela intensidade, se pelo posicionamento do entrevistado em relação a um determinado tema ou movimento, e assim vai. E por último, como você vai localizar subtemas dentro de um macro tema para a realização desse processo de codificação. Alguns cuidados necessários que a gente tem que tomar nesse processo de codificação. São muitos os cuidados, porque afinal de contas a codificação ela é o centro desse processo de modo geral, dessa análise, né? Então são muitos cuidados, é um processo que tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem que ser reelaborado muitas vezes, então exige cuidado. Às vezes a gente se empolga, mas ele é um processo cuidadoso, buscando a cientificidade ou uma certa verificabilidade do material, né, uma validação desse material, a gente tem que tomar muito cuidado com a codificação. E esses cuidados também dizem respeito aos objetivos de pesquisa. A minha codificação tem que ser coerente a esses objetivos para poder testá-los, certo? Bem como as hipóteses, né? Como diz Bauer, o problema de pesquisa determina o referencial de codificação. O que você quer saber é o que vai dizer como você vai produzir a sua codificação. Tem que também ser um referencial pertinente à teoria que te instrui na análise, certo? Tem que lembrar que teoria e codificação são processos interativos, e nesse sentido, lembrar lá que não deixar a teoria calar o teu material, mas também não ignorar a teoria na análise do material, certo? Então, esse movimento tem que estar interligado. Não esquecer o contexto como condicionante do material, ou seja, a forma como o conteúdo do material ele é produzido em um ambiente, em uma realidade, em um contexto, sob pressões e impactos diversos, e é preciso lembrar disso no processo de análise do material. Ponderar acerca da validade da codificação. A codificação que eu produzi, ela é representativa do meu material? Ela é fidedigna do meu material? Ela é pertinente à minha análise? E ela tem uma relação coerente com a teoria que me orienta? São perguntas básicas que você tem que lembrar no processo de criação da codificação do teu material. Há uma tensão elementar no sentido de que, para garantir uma codificação válida e fidedigna, realmente expressiva do conteúdo do material, porque isso vai garantir objetividade da tua análise. Para fazer esse movimento, a teoria recomenda o quê? Que você crie pré-testes da tua codificação. Testa aí, certo? Como a gente faz um pré-teste da entrevista, a teoria recomenda que ao codificar você faça também um pré-teste do teu material, né? Do teu referencial de codificação. Tá? Então, inicia ali numa chave mais restrita, se está fluindo, então você vai passar para a próxima fase. E, nesse sentido, destaca-se o quê? Para que eu faça esse pré-teste, para que eu garanta essa codificação expressiva e válida do meu material, é importante que você tenha intimidade com esse material. E essa intimidade, ela é particularmente criada na pré-análise. Se vocês lembram lá, as 3 fases da análise de conteúdo: pré-análise, exploração e inferência, certo? Então, a pré-análise é um momento que você vai criar essa intimidade com o seu material e que é fundamental para que você faça uma boa codificação. Lembrando rapidamente que, já falei, mas não custa repetir, particularmente que vocês estão trabalhando em grupo, vocês têm que compartilhar esse referencial de codificação de uma maneira bastante coerente entre si, para garantir que as respostas também sejam coerentes. Porque se vocês estão pesquisando juntos e se estabelece uma codificação, alguém trabalha com uma regra de classificação do material e alguém trabalha com outra regra de classificação desse material, as respostas posteriormente na análise não vão ser sólidas o suficiente. Ou seja, você pode ter erro nessa exploração do material. Pode ter incoerências entre a codificação de um e a codificação do outro. Então, é preciso que o grupo compartilhe, decida, né,
o seu mecanismo de criação de unidades de registro e decida o seu mecanismo de classificação, como é que eu vou fixar essas unidades de registro, por que caminho, por que via, e que decida quais são os elementos que te permitam criar essa grelha ou essa matriz de subcategorias no mesmo eixo analítico, no mesmo eixo de código, certo? Então, é fundamental que o grupo compartilhe desses elementos. Posso acrescentar um comentário, Arielda, sobre isso? Então, no software, é possível mais ou menos mensurar se o grupo está trabalhando de modo mais ou menos aproximado. Cada pessoa que trabalha dentro de um mesmo projeto no NVivo, vocês lembram que vocês têm um log lá, vocês fazem o login como usuários, né? Vocês podem... duas coisas, ou vocês podem ter o Cloud Collaboration, e aí vocês trabalham simultaneamente no mesmo projeto, ou vocês podem construir como grupo um livro de códigos, uma matriz igual de codificação, com a descrição do que é o código, e cada usuário no NVivo vai lidar com os materiais e vai fazer o teu trabalho de codificação. Aí, uma das funções de exploração que tem no NVivo é um coeficiente que calcula a similaridade ou a distância de como cada usuário está codificando o material. E aí, a partir desse resultado, a gente consegue, com esse coeficiente, saber se há ou não muita discrepância na forma de codificar. O fato de ter essa diferença pode ser um momento muito interessante. Em um determinado tema, apareceu uma diferença significativa, pode ser interessante o grupo se reunir para discutir o que está acontecendo, por que uns estão codificando de modo tão diferente do outro, e a partir disso pode-se ter uma nova descoberta sobre o tema, ou alinhar para recodificar, né? Esse coeficiente kappa que o NVivo produz pode ajudar num trabalho em grupo. Isso aí vocês vão fazer quando estiverem lá um pouco mais avançados na redação da pesquisa, mas provavelmente vai ser interessante para o grupo, trabalhando com tantas entrevistas, né, com um volume tão grande de texto, que provavelmente vão separar. Sim. Por certo, Alexandre. É isso mesmo. Eu vou pontuar rapidinho só alguns tipos de codificação mais comuns, certo? Só para que vocês tenham essa percepção dos caminhos que podem ser analisados ou podem ser assumidos nesse processo de codificação. Então, primeira ressalva em relação aos tipos de codificação é que eles não são plenamente distinguíveis. Muitas vezes eles estão associados, eles estão combinados, muitas vezes é difícil você dizer, vou fazer só isso ou só aquilo, certo? Então, normalmente os tipos de codificação, eles precisam ser pensados uns em relação aos outros, tá? E também um outro recurso que o NVivo permite, o Alexandre já até mostrou para vocês rapidamente na aula passada, é que esse processo de codificação seja feito ao mesmo tempo acompanhado de um uso rico de notas de comentários e dos memos, certo? Porque os notas de comentário vão mais explicando pontualmente os códigos e os memos vão dar um adensamento, umas observações mais analíticas em relação a esse material, né, esse processo de codificação que vocês estão elaborando. Então, fazer esse movimento integrado, ou seja, você vai codificando e vai pensando essa codificação também é fundamental para que você desenvolva esse bom processo de classificação do teu material. Tá? O primeiro tipo de codificação que a gente tem, né, bastante comum, é o que a gente chama de codificação aberta. Essa codificação aberta, você classifica o teu material na forma de conceitos. Para fazer esse movimento, o teu primeiro passo é segmentar o teu material, classificando por unidades de sentido que vão emergindo na leitura, ou seja, você vai lendo o teu material e você vai classificando ele à medida em que você vai chegando a esse material, né? Você vai segmentando ali, recortando as partezinhas e jogando
nas caixinhas, né, nas gavetinhas. Só que isso gera uma multiplicidade, ou seja, são códigos genéricos, são códigos abertos, porque você está chegando ao material e vendo o que ele tem para você, certo? Então, isso vai te gerar uma multiplicidade enorme de códigos. Em razão disso, teu próximo movimento é agrupar esses códigos numa categoria conceitual mais ampla. Então, aquele movimento de juntar, de certa forma, de agregar certas subcategorias dentro de uma categoria maior, certo? Esse material está falando. Então, o caminho na codificação aberta é você vai partir do material para o código, você vai deixar o teu material falar, né? Deixa ele, vai explorando ali o que esse material tem para você de uma maneira bem mais livre, certo? Você vai tentar agrupar esses vários conceitos que emergem depois com o teu ajuste teórico. Mas o teu primeiro movimento é deixe o material falar. Tá? Então, aqui até mesmo o processo de pré-análise, que a gente já discutia, ele é mais rico, nesse sentido, ele pode permitir mais força para uma codificação aberta. Tem também o que a gente chama de codificação axial, que ela vem num desdobramento dessa codificação aberta, a partir desse movimento de ampla classificação genérica do material, você vai selecionar os códigos ali tidos como de maior relevância, e eles vão passar a constituir eixos da sua análise, certo? Então, essa seleção por eixos, ela vai se dar pelo ajuste do código com a maior parte do material analisado. Você vai analisar assim, esse código ele tem uma representatividade maior no meu material, então ele constitui um eixo. Para isso, processa-se uma comparação dos códigos com o material e uma relação entre eles e as subcategorias, visando perceber quais códigos assumem mais proeminência nesse material. Considerar nesse exercício as condições causais dos fenômenos que estão sendo analisados, o seu contexto, as estratégias de ação, a interação entre os envolvidos, essas consequências. Então, é um processo que você vai primeiro deixar o material falar e pegar essa centralidade, depois você vai começar a analisar esse material de uma maneira mais densa, para definir as categorias mais axiformes, certo? Então, esse processo, segundo orienta a teoria, ele navega de uma dinâmica indutiva e dedutiva ao mesmo tempo. Primeiro você deixa o material falar, depois você vai tentar verificar, você vai tentar encaixar esse material nos teus pressupostos estabelecidos. Então, o caminho aqui é do material para o código e da teoria para o código, certo? Então, primeiro você vai ter o movimento de deixa o material falar, depois você vai tentar encaixar esse material de acordo com os pressupostos teóricos, certo? Então, um movimento de idas e vindas frequentes. O terceiro tipo mais corriqueiro, que a gente chama de codificação seletiva, que de certa forma está diretamente ligado ao subsequente às duas anteriores, só que aqui a gente parte de um movimento muito mais de abstração muito mais forte, muito mais elevada, certo? Objetivo é estabelecer a categoria central da tua análise. Daquele movimento anterior, você vai fixar o que é de fato central, e nesse caso seria o que está respondendo a minha pergunta de pesquisa, a partir dessa análise do material. Ou seja, aquilo que catalisa e integra os demais eixos ou os demais conceitos que estão fluindo ali no texto que eu estou analisando. Para isso, localizar o fenômeno coletivo que emerge das entrevistas individuais. Esse é o teu movimento nessa análise seletiva. Ok, cada um dos casos que eu codifiquei tem uma expressão de um fenômeno maior. Que fenômeno maior é esse? E para isso, é preciso descobrir quais são os padrões localizados pelas codificações anteriores, naquele movimento, ou seja, tem que estar tudo integrado, como eu dizia antes, o processo de classificação dos meus códigos tem que estar muito bem acionado e estabelecido. O movimento metodológico aqui é da teoria para o código. Então, eu vou me orientar basicamente pelo que a teoria apresenta,
para construir esse eixo maior. E aí eu vou para o material para esse processo de codificação pela teoria. A codificação temática, que particularmente é a que mais me agrada, em uma grande medida, ela vem com códigos externos definidos a priori pelo embasamento teórico. Esses códigos externos, eles são testados na verificação do material. Nesse caso, a montagem das entrevistas, em geral, ela já se processa em atenção a tais códigos externos. Você vai estabelecer a tua entrevista visando exatamente testar aquela tua teoria, certo? Então, a tua codificação é quase uma consequência do teu questionário, porque você já estabeleceu o teu código visando, a tua entrevista visando testar aquilo, certo? Então, a tua categorização do material está muito mais relacionada a isso. De modo que a codificação prática percustará a presença ou intensidade do código teórico ou a sua ausência, o que também é bastante significativo em várias circunstâncias. Então, o objetivo aqui é testar teorias e hipóteses, só que esse movimento de testar teorias e hipóteses também te permite novas descobertas acerca do que está sendo proposto. Então, assim, você não elimina a fala do teu material. Você vai, na verdade, deixar ele falar e falar muito, só que você vai deixar ele falar testando o material e testar uma hipótese, testar uma teoria. Nesse caso, é importante que o próprio material e a tua codificação não blinde, né, não oculte a tua análise, senão é um processo meramente dedutivo. Procedimentos básicos aqui são descrição dos casos envolvidos, qual é o foco, a direção, os atributos do entrevistado. Aplica-se a codificação aberta e depois a seletiva, né? Então, você faz um movimento de primeiro deixar o material falar e depois você vai analisar esse material, esses códigos criados abertamente, a partir da tua análise ali dos materiais, né, das tuas entrevistas, e você vai verificar como é que esses códigos que estão falando se relacionam com a teoria e permitem a análise e teste da hipótese. Verifica-se uma estrutura de comparabilidade entre os casos para captar a suficiência do código. Pode ser válido para um caso, pode não ser válido para outros casos. Então, nesse caso, eu tenho que comparar caso por caso e verificar se o que está sendo proposto para um permite que eu compreenda aquela leitura teórica de modo geral. Esses são os tipos mais comuns de casos, né, de codificação. Não esquecer o movimento básico ali, que é o movimento daqueles 4 passos. As perguntas em relação ao meu material, né? A definição da unidade de registro, certo? O tipo de classificação que você vai construir, o tipo de classificação para os códigos, tá? E o tipo de agregação de matrizes. São esses os 4 movimentos que vão te permitir, considerando sempre o teu objetivo de pesquisa, a tua teoria, as tuas hipóteses, o que é que está orientando a tua intencionalidade de pesquisa, que é o movimento fundamental aqui, que vai orientar a tua própria codificação do texto. Yeah? Certinho? Muito legal, Arilda. Muito obrigado. Vamos... Questões, pessoal? Tudo tranquilo? Querem fazer algum comentário sobre esse momento, antes da gente passar para o NVivo? Karina? Oi, não, tá ótimo. Eu quero comentar. Por favor. A gente, na pesquisa, pelo menos o que a gente fez até agora, nas dimensões, a gente tem trabalhado muito, não estamos usando o NVivo, mas a gente tem trabalhado muito com categorias, então, que para mim equivale a essa discussão da temática que a Arilda acabou de falar, né? Isso, a gente fez uma discussão, não sei se vocês se lembram, na oficina que teve aqui em São Paulo, e a gente pensou em trabalhar dessa forma, porque nós somos muitos, estamos em dimensões distintas,
mas a pesquisa tem uma pergunta em relação, né, à questão da implementação. Então, isso tem uma discussão, tem uma literatura que trata desse assunto, e nos distintos eixos, né, eles também são guiados, esses eixos, por uma literatura. Então, na dimensão família, a gente daí está tentando olhar isso na relação com o todo da pesquisa, né, que a gente fez aquela discussão na oficina que teve aqui, que é organizada pela Unifesp e Unicid. Então, assim, no artigo que a gente publicou, eu, a Alice e o Martinique, né, que eu acho que é um texto que vai ser bastante, trabalho com categorias teóricas. Então, eu estou falando isso porque a gente já tinha tomado essa definição, né, e eu acho que o uso do NVivo, eu penso que a gente deveria continuar neste caminho. Eu acho que é um caminho mais tranquilo para nós, que somos muitos, que são muitas, eu tenho a impressão que fica mais fácil para a gente trabalhar, para a gente continuar dando os nossos passos dentro da relação, né, que a gente vai estabelecer de análise de compreensão dos nossos dados. Só queria fazer essa observação. Perfeito, Wanda. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu imagino realmente que vocês já estejam numa fase avançada desse processo, e aí, assim, só atenção mesmo para que vocês estejam falando a mesma língua nesse processo de codificação, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença para o uso do NVivo e para né, os resultados que vocês vão ter, que com certeza serão muito ricos nesse processo. Mas é por aí. Bacana, pessoal. Então, vamos dar uma olhada agora, vamos fazer um movimento prático aí de codificação no NVivo, para verificar as possibilidades de se fazer isso dentro do software. Eu vou streamar aqui a minha tela, vocês podem acompanhar por aqui. Se vocês já tiverem importado o material no NVivo de vocês, que era a tarefinha da semana passada, né? Vocês podem tentar replicar esses movimentos que eu vou fazer agora, mas se não fizerem agora, não tem problema. Depois podem fazer para amanhã, para depois, né? Aí o importante é a gente acompanhar aqui o passo a passo dessa atividade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer hoje aqui com vocês é pegar o material e realizar uma codificação, como nos termos que a Arilda colocou aqui, uma codificação aberta. Pessoal, eu não consigo ver o chat, então, se for alguma coisa para falar, eu peço que abram o microfone, tá bom? Enquanto eu estiver com a tela aqui aberta. Então, pessoal, vamos agora, então, lá para a interface do NVivo, e eu vou... Oi. Oi, Alexandre, é a Vitória. Oi, Vitória. Desculpa te cortar, mas essa parte que você vai estar ensinando, passo a passo, como mexe, depois você vai disponibilizar o link que está sendo gravado? Sim, sim. Sabe por quê? Porque eu estou tendo... Sim, pode falar, desculpa. Não, imagina, não. Assim que terminar a aula, eu vou fazer o download aqui, subo lá no YouTube e fica como as outras aulas. Fica disponível. Então tá bom, porque eu não estou conseguindo, estou tendo aquele problema, já tentei reinstalar, desinstalar o NVivo, não está conseguindo abrir de jeito nenhum, eu não consigo. Não tem como eu nem utilizar outra máquina, porque eu só tenho essa máquina, aí dá aquele problema do e-mail, aí eu já esgotei todas as opções de e-mail, eu não tenho mais e-mail para inserir, eu não consigo abrir de jeito nenhum. O que aparece para você? Ele aparece aquela mensagem, na verdade, assim, ele não abre. Eu clico lá, abrir ou baixar, acessar o NVivo. Quando eu clico, o certo seria aparecer um campo para você preencher o seu e-mail e ativar, né? Aqueles 15 dias. Não aparece essa opção para mim, não abre. Aí depois fala, não foi possível acessar a este aplicativo. Aí você falou, tenta desinstalar e faz de novo. Sim. Aí eu fui, tentei instalar, mas eu não consigo porque ele fala que só é possível baixar uma vez para cada e-mail.
E eu já ativei já 4 e-mails meus, eu não tenho esse e-mail. E não abre nenhum. Depois a gente pode tentar, em um momento aí durante a semana, você partilhando a tua tela, a gente pode tentar te acompanhar para ver se ajuda. Aí depois, se possível, me passar o telefone, porque eu não estou inserida no grupo do WhatsApp, então eu não tenho... O único número que eu tenho é o da professora Wanda, que eu tenho ela assim no particular, e a Andresa. Agora, eu não sei quem poderia me incluir no grupo da FAPESP, porque eu não estou, então eu não tenho telefone de ninguém, eu só consigo entrar em contato com vocês por e-mail. Tudo bem. Mas então agora você acompanha aqui o passo a passo, que depois você consegue replicar no software quando der para abrir, tá bom? Tá bom, então, ótimo. Obrigada mais uma vez e desculpa aí. E meu número, eu coordeno a pesquisa, você pode falar comigo, tá? Então, se você já tivesse me falado que você não está no grupo, eu já teria te colocado há muito tempo. Então, é uma coisa fácil de ser resolvida, tá bom? Tá bom, então, muito obrigada. É que eu tinha até comentado com o professor Roberto, aí ele falou que ia me inserir, mas eu acho que não deu certo. Eu pensei que eu estava, aí ele até achou que eu estava dentro do grupo. Mas tá bom, então. Obrigada, professora Wanda, obrigada mesmo. Ok. Então, vamos lá, pessoal? Tá. Ó, só lembrando aqui para vocês, no encontro passado, nós fizemos o trabalho de importar, né? Então, aqui eu já estou trabalhando com um projeto que já tem alguma documentação aqui. Aqui estão aquelas entrevistas das ocupações, que eu estava fazendo alguns exemplos para vocês, e aqui eu importei o material da entrevista do Pike. Vejam que as entrevistas em Fortaleza. Vejam que eu estou sempre separando as minhas fontes com rótulos, né, com pastas. Isso é muito importante, porque depois nós podemos rodar as análises nas pastas, assim, isso facilita muito. Então, vou abrir aqui uma entrevista, eu vou abrir a entrevista da mãe da Emanuele e do Mário, e vamos começar a fazer um processo de codificação. Você vai fazer, a gente vende e depois nós vamos testar fazendo, ou a gente já vai fazendo junto? Não, por hora eu acho que vocês podem olhar o que eu estou fazendo aqui, okay, e depois então vocês tentam fazer no material de vocês, como okay, vocês acharem melhor. Aí vocês vão aprendendo aqui o passo a passo, as possibilidades de se codificar. Então, essa aqui vai ser a forma como vocês estão vendo a fonte. Aqui no canto direito está ativada a faixa de codificação. Então, estão vendo que está sinalizada aqui? Ela está ativada, mas eu não quero olhar para essa faixa agora, nem para isso aqui, tá? O que eu quero ver, o que vai me facilitar aqui a vida é ter do lado, aqui do lado esquerdo, os meus códigos, a minha estrutura de codificação. Então, eu tenho já aqui para pesquisa Pike alguns códigos que eu comecei a pensar, podem ser, como a Lida estava explicando, né, aqueles eixos teoricamente já trabalhados, pode ser, vocês podem também pensar em construir códigos a partir da estrutura do projeto, vocês podem, a partir do roteiro da entrevista, por exemplo, vou abrir aqui o roteiro da entrevista, vocês podem trabalhar aqui com as dimensões, né, a trajetória, né, a apresentação da trajetória aqui do Pike, não dos atores, história de vida, família, experiências profissionais anteriores, então aqui, né, a gente pode selecionar qualquer uma dessas perguntas aqui e transformar isso aqui em código, ou ir fazendo e trabalhando lá direto com o material. De todo modo, é importante, eu acho assim, muito bom a gente trabalhar com a hierarquia dos códigos aqui, né? Vejam que aqui eu construí um código que se chama Pike, e dentro, e assim, agregado a esse código, eu tenho outros aqui, condições de habitação, cuidado com a criança, escolaridade da mãe, questões sobre paternidade, questões sobre religião, situação econômica, e aí nós vamos fazer algumas codificações aqui. Então, a entrevista da mãe da Emanuele, Elisângela,
Janes, Dona Elisângela, qual a idade da senhora, tal, primeiro ano. Aqui me apareceu uma coisa interessante. A senhora recebe algum benefício social? Recebo, Bolsa Família. O Bolsa Família provavelmente é um tema de interesse relacionado a todo o projeto. Então, eu vou transformar o Bolsa Família em código. Clico com o botão direito e seleciono. Eu tenho três opções aqui diretas para um código que ainda não existe. Eu posso selecionar aqui e codificar a seleção. Então, se eu clicar em codificar a seleção, vou abrir toda a estrutura do meu projeto. Eu sei que eu estou querendo discutir o Bolsa Família dentro do eixo da pesquisa PAEC. Então, o tema Bolsa Família vai ser um código secundário da pesquisa PAEC. E eu quero aquele trechinho ali, eu quero que ele seja um código. Bolsa Família. Aqui, tá feito. Recebo o Bolsa Família. Elisângela, eu quero a frase inteira, na verdade, eu não quero só o termo. Então, se eu quiser a frase inteira, agora vejam bem, o Bolsa Família, o código Bolsa Família, ele já está aqui. Ele já está na minha estrutura de código. Eu posso selecionar aqui o texto, arrastar e soltar. Então, agora, todo esse trecho aqui está relacionado ao código. Mais algum outro? Não, aqui ela está falando de outros benefícios. Alexandre, só uma coisinha. A Elisângela já é um caso? Ela ainda não é um caso, porque eu vou aqui, fazer... nessa... Não, mas eu vou... Ela ainda não é o caso. Ela ainda não é o caso. E, na verdade, Wanda, o caso... Bem, da forma como eu estou olhando essa entrevista aqui, o caso não é Elisângela. O caso é Emanuele. Porque a Elisângela é mãe da Emanuele e do Mário. E a Emanuele é a aluna que é o objeto da pesquisa aqui, né? Então, daqui a pouquinho, quando eu for fazer o caso, eu vou voltar aqui para transformar isso aqui no caso. Mas, por enquanto, eu estou só codificando temas. Estou mostrando para vocês, assim, como codificar temas. Vamos um pouco mais para... Não, eu perguntei porque se tinha uma hierarquia, se eu tinha que pensar o caso primeiro para depois codificar, mas não, então. Se está codificando, não tem caso ainda, está tudo bem. Na estrutura do NVivo. No momento em que você criar o caso e associar esse caso a essa entrevista, nós vamos sempre saber que ela está relacionada a Elisângela, a Emanuele. E a Elisângela é a mãe da Emanuele. A gente vai dizer tudo isso lá na classificação do caso, porque são as informações importantes, né? Alexandre, por exemplo, escolaridade, sexo, essas coisas eu também poderia estar colocando aqui. Tudo na... Eu fico imaginando como um código da pesquisa, porque eu fico imaginando ela ser mãe é uma coisa, ser avó ser outra, a escolaridade dela também deve ter influência sobre isso e assim por diante. Sim. Eu também posso fazer isso. Pode. Você pode tratar todos esses elementos como códigos, ou você pode tratar todos esses elementos que são descritivos de um determinado caso como atributos do caso. Você pode fazer as duas coisas. Eu acredito, assim, que quando... E aí, Arilda, você pode me ajudar se você tiver outras formas de pensar. Mas quando trata-se de um conceito que se expande, tem mais texto para descrever isso, eu penso que isso fica melhor como código depois para a gente analisar. Quando é só um atributo, por exemplo, a profissão da mãe, a profissão da avó, ou então minha entrevistada aqui, no caso, é a mãe, né? Aqui a mãe está dando a entrevista. Eu vou colocar isso como um atributo da Emanuele, eu não vou transformar isso num código. Mas isso aqui, ó, a senhora trabalha? Bem, trabalho. Talvez o trabalho seja um código, né? Então, eu vou criar um código que se chama trabalho. Aqui, ó, uma forma de criar código, também não precisa estar com nada selecionado no texto. Eu só lembrei que isso aqui é um tema, assim como religião, paternidade. Eu clico com o botão direito aqui na área dos meus códigos, ou eu estou aqui no texto, eu posso subir e criar, né? Eu posso clicar aqui na aba criar um código.
Tem várias formas de fazer isso, né? O NVivo fica dando várias sugestões. Eu gosto de criar aqui, eu clico com o botão direito e vou criar aqui um código. Então, eu vou chamar esse código aqui de trabalho. Eu vou botar uma cor para esse código. E eu vou agregar a codificação dos nós secundários, porque talvez dentro do código trabalho eu tenha algumas categorias que eu queira discutir lá para frente. Talvez alguns elementos. Posso de repente, especificar trabalho com carteira, trabalho sem carteira, não trabalha, né? Enfim, eu posso depois querer especificar, aprofundar, né? Então, eu já clico aqui em agregar a codificação dos secundários, porque tudo que eu codificar abaixo de código, na hierarquia da estrutura de codificação, ele vai agregar. Eu vou colocar aqui o azul escuro para trabalho. Então, toda vez que tiver algo relacionado ao trabalho, naquela faixinha, que depois eu vou habilitar de novo, vai aparecer. Tá. Alexandre, desculpa a ignorância, por que o estabelecimento de cores é importante? Já vamos ver. Espero responder isso já. Um segundo, Wanda. Você já vai... Okay. Ó, puxei aqui e joguei trabalho para esse código aqui. Cuido dos meus filhos. E só que aqui, além de trabalho, isso aqui, olha, a palavra cuido dos meus filhos, do meu esposo, da casa, eu já pensei antes, isso aqui é algo que aparece recorrente nessas entrevistas. Então, eu tenho um código específico para isso, que é cuidado com a criança. Então, aqui ele está duplamente codificado. Esse trecho aqui, ele tem esses dois elementos. Vamos lá. Alguém orienta os deveres do seu filho, dos seus filhos, né? Às vezes eu oriento, o esposo orienta, eu tenho uma menina que tem 7 anos, que dá 10-0 neles, ensina também. Então, aqui eu também estou dizendo que isso aqui é cuidado. Eu posso também codificar só selecionando o trecho e aqui lembrando que eu tenho três possibilidades, né? Codifico a seleção, aí abre aquela caixinha lá com a estrutura dos códigos, e eu posso codificar para nós recentes. Então, eu acabei de codificar, a última codificação que eu fiz foi cuidado com a criança, então ele já me aparece como uma opção aqui do lado esquerdo. Né? Eu codifico para nós recentes, então aqui, ó, trabalho, Bolsa Família, condições de habitação. Então, eu estou dizendo que isso aqui faz parte do cuidados com a criança, então já codifiquei para lá. Por que ela não está nessa escola? Porque botaram ela para trás, né? Foi transferência, bichinho. Então, aqui tem aqui, ó. Lembram que na aula passada nós fizemos aquela codificação de sentimentos? Aqui eu vou dizer que houve algo negativo aqui. Ela teve uma menina uma das filhas que não pôde ficar na escola, né? Então eu vou codificar esse trecho aqui, eu não estou associando ainda nenhum código da minha pesquisa, mas eu sei que esse trecho aqui pode me chamar a atenção no futuro, então eu vou codificar isso aqui como cliquei em codificar a seleção, eu vou codificar como um sentimento. Eu vou codificar como um sentimento aqui muito negativo, eu achei isso aqui muito negativo no texto. Lembrando que quando a gente faz isso, o NVivo ele vai aprendendo o que a gente reconhece como negativo, positivo, então isso também é interessante ter mais para frente, né? Ok, vou fazer só mais uns 2 códigos aqui, vocês vão acompanhando, pessoal, e daqui a pouco eu vou mostrar a faixa de cor, para ver como é que isso funciona, né? Existe um lugar na casa onde eles estudam, então eu vou colocar isso aqui sobre esse código aqui, ó, a pergunta, né, se existe um lugar que estudam na casa, me parece que tem a ver com as condições de habitação, mas é mais do que isso. Eu acho que isso aqui é um código dentro das condições de habitação. Eu vou dizer que isso aqui, eu vou codificar essa seleção, mas eu vou dizer que esse trecho aqui diz respeito é um código secundário das condições de habitação, um código secundário que é sobre lugar
para estudar. Então, isso aqui me interessa para a pesquisa, saber se essas crianças têm lugar para estudar ou não em casa, ou onde estudam. Eu vou querer ver sempre isso aqui na pesquisa. Então, tá lá, tá dentro agora, tá codificado, e vejam que agora aqui, ó, criou uma ramificação para condições de habitação, de estudo. Ah, muito importante, eu não atribuí uma cor para esse código, né? Eu vou atribuir uma cor aqui, ó. Eu clico com o botão direito em condições de habitação, e eu posso ver as propriedades do código. Então, aqui, ó, o código, ele não estava agregando a codificação secundária, eu estou dizendo para agregar agora, e ele é rosa. Ok, ele é rosa. O lugar da escola, eu vou também atribuir uma cor para ele. Ele tem essa opção aqui, eu vou dizer que é púrpura. Eu vou dizer que é a cor púrpura aqui. Então, aqui, eu sempre boto eles para estudar lá na cozinha. A gente estuda na cozinha, né? Para não ter contato assim com ninguém, para não atrapalhar, lá na parte da cozinha. À tarde, quando eles acordam e eles merendam, eu levo para lá. Então, ela, na verdade, até que tem um lugar para estudar, ainda que seja na cozinha, né? Então, depois isso aqui eu posso dizer que isso aqui eu estou entendendo dentro desse código, porque essa seleção já está codificada, eu vou dizer que isso aqui é relativamente positivo, moderadamente positivo. Aí o meu colega pode olhar para isso e dizer, não, essa criança não tem um quarto, não tem uma mesa para estudar, ela estuda na mesa da cozinha, isso é negativo. O Domingos falaria isso, talvez. Então aí depois a gente pode ir cruzando com aquele coeficiente que eu falei para vocês. Bem, fiz algumas codificações aqui na entrevista, então recuei, ó, fechei aqui. E aí nós temos a opção de visualizar essa entrevista novamente, aqui eu estou voltando para o início, nós temos a opção de visualizar a faixa de codificação. Então, se nós clicarmos aqui na faixinha de codificação, então, Wanda, aqui você vai visualizar por quê? Por que da cor? Qual que seria a vantagem ou não de dar cor? Então, aqui eu posso pedir para ver tudo que foi codificado aqui. Então... Alexandre, você pode voltar e mostrar onde você foi? Eu perdi. Aqui, já vi. Em cima da linha da edição do texto, né? Então, eu estou com essas opções. Aqui eu tenho a faixa. Faixas de codificação. Eu pedi, aqui, ó, cliquei nele, ele tem várias opções para mim. Tudo, itens selecionados, somente a densidade de codificação. O que é densidade de codificação, gente? Lembra que num momento aqui que eu estava trabalhando com texto, eu codifiquei mais de uma vez no mesmo lugar? Porque aquela frase, para mim, estava relacionada a mais de um código. Ali, vocês vão ver, tem uma linha que vai ficar mais densa. Ele vai mostrar, olha, tem muito conteúdo aqui nesse trecho. Fique atento a isso, é isso que ele está dizendo. Aqui eu pedi para ele me mostrar tudo que está codificado, e ele vai aparecer pelas cores. Eu posso pedir para agrupar as cores, ou mostrar só alguns itens. Então, vamos passar aqui. Se estiver achando muito ruim de ler assim, é possível virar a faixinha de código aqui. É a substituição da nossa mão, né? Na hora de fazer o trabalho de classificação, na verdade. Porque se a gente normalmente faz isso com cores, né? Exato. É o grifa-texto. Só que é um grifa-texto mais... que você consegue fazer uns links, né? Viu, Débora? O grifa-texto virou parte do software, né? Aqui, pesquisa Pike. Olha lá. Aquilo que a gente tinha acabado de codificar, condições de habitação. Então, eu estou passando aqui, eu vi nesse trecho aqui do texto, que está aqui, ó, condições de habitação. Se eu der um clique, ele vai grifar o trecho do texto, ele vai ressaltar, né, o trecho do texto em que tem condições de habitação. Aqui, mais para frente, ó, lugar para estudar. Então, aqui no texto, ele está me mostrando onde tem o lugar para estudar. E os outros elementos, né? Normalmente, eu acho assim, que quando vocês estão... eu vou revisitar uma fonte, ou várias fontes, mas eu quero só ver... Eu quero ver só algo bem específico. Então, vocês vão
selecionar a faixinha aqui, itens selecionados, e escolher. Não, eu quero saber somente onde fala do Bolsa Família, que eu estou interessado em ver somente isso. Então, ele vai mostrar aqui só onde tem o Bolsa Família, no texto. Ele marcou o trabalho também, que eu esqueci de desmarcar. Aqui, o Bolsa Família. Então, aqui, coloquei, ele faz... Alexandre, se eu clicar no Bolsa Família ali, no primeiro, ele já não mostra automático? Se você clicar aqui, você diz aqui no código? Não, na faixa de códigos, quando você clicou e colocou lá, foi no selecionar, escolheu o item Bolsa Família. Aí apareceu do lado direito, onde está a faixa, aí. Aqui. Deu ok. Aí. Isso. Aqui Aí, quando você clicou, apareceu em cima do lado direito, Bolsa Família. Põe um ok. Ok. Isso. Ok. Aí ele apareceu aqui em cima. Se eu clicar, porque você foi descer até achar, se eu clicar aí, já aparece ou não? Não, porque ele está te mostrando a faixa paralela ao texto. Ah, tá. Agora, como aparece, eu achei que já dava direto. Tá. Ele só está te dizendo que tem algo sobre o Bolsa Família nessa fonte. É isso que essa faixa está te dizendo. Então, você acompanha a faixa para verificar. Agora, aqui do lado, né, esse pincelzinho, ele vai... Você tem a opção de deixar sem a própria faixa. Você pode deixar... Agora eu quero ver cuidado com criança, eu quero ver com o pincel. Não quero ficar olhando para essa faixa aqui, porque isso aqui está me atrapalhando, não gostei. Você pode também usar o pincel. E aqui, ó, vocês viram que eu fiz, né? Eu pedi para o pincel me mostrar onde aparece nessa fonte o código cuidado com a criança. E ele está dizendo aqui quais são as... Então, estão vendo que está aqui em negrito, né? O que está em negrito aqui é o que o NVivo já sabe que tem nessa fonte. Aqui não tem nada sobre escolaridade da mãe, paternidade, porque eu não codifiquei nada disso aqui. Mas cuidado com a criança tem em algum lugar. Então, eu estou revendo aqui o texto e quando tiver aqui pronto, ele está grifando para mim a escolaridade da mãe. Ah, não, mas eu quero ver tudo que foi codificado aqui. Então, já cliquei aqui e pedi para mostrar todas as codificações. Então, ele está meu esposo, meus 4 filhos, então aqui está tudo codificado. Ah, mas isso aqui, que código é esse? Eu posso abrir a faixa novamente e verificar a faixa de codificação. Então, aqui ele está me mostrando, aí vocês puxam, né? Não precisa ficar... Ele vai me mostrar aqui a pesquisa PAI, que mais está codificado aqui, é Bolsa Família. Então, aqui ele está dizendo que é o Bolsa Família. Ou então, eu posso ir direto para o código. Vamos abrir esse código aqui, ó, cuidado com a criança. Então, vou fechar aqui a entrevista. Digamos que eu já fiz uma codificação grande aqui, né? Eu vou fechar essa entrevista aqui da mãe da Emanuele e do Mário. Então, estou vendo aqui a estrutura do meu projeto com os códigos. Essa aqui é a minha codificação inicial aqui que eu comecei a fazer. Eu vou abrir aqui o código cuidado com a criança. Então, a gente pode pegar aqui, clica no código e abrir. Ele vai te apresentar o código aqui, né? Esse é as referências. Ele abre direto nas referências, e as referências ele vai, olha, na entrevista, o que ele está me dizendo aqui? Que na entrevista, dentro daqueles arquivos, né? Está aqui na pastinha, entrevista Pike, a entrevista com a avó do Eduardo, tem 2 referências codificadas, o que cobre 2,44% da entrevista, né? Então, aqui, sobre cuidados com a criança, esse trecho aqui, lá na entrevista da avó do Eduardo.
Depois tem esse outro trecho aqui, tem esse outro aqui na entrevista da mãe da Emanuele e do Mário, que a gente acabou de fazer. Ele também apresenta um resumo aqui de quantas vezes o código cuidado com a criança aparece nas referências. E isso aqui vocês podem exportar como planilha, se for interessante. De repente estão trabalhando com um grande volume, querem ver onde um determinado tema aparece com mais... por exemplo, assim, passou 40% da entrevista falando de um determinado tema, vocês conseguem ver aqui com esse valor da cobertura, né, do texto. E aqui, diretamente no PDF, eu quero ver em que trecho do texto, né, então ele mostra aqui diretamente no trecho do PDF, vou abrir aqui, ó, a avó do Eduardo, as duas referências. Então, dou 2 cliques, ele foi diretamente lá para onde tem os trechos, né, ele ressaltando, né, ele já faz aquela sinalização direta no trecho do texto. Alexandre, desculpa, ali quando você mostrou os percentuais, eram os percentuais em relação aos códigos que você definiu? Eu perdi um pouco. Foi rápido, aqui, era isso? Isso, aqui, né? Aqui significa que 0,71% da entrevista da mãe de Emanuele está relacionado à discussão sobre cuidados com a criança. Tá, legal. Aí, qual foi o caminho que você fez para chegar nessa quantificação aqui? Eu perdi essa parte. Perfeito. Vamos lá. Estou aqui no projeto, né? Estou aqui no projeto, aqui são os meus arquivos, eu vou fechar tudo aqui. Começar do zero. Estou aqui. Qual que é o lugar para eu visualizar o que eu estou fazendo na minha pesquisa? O lugar para fazer isso, gente, aqui no painel de navegação, que é esse painel aqui da esquerda, nos meus códigos, eu tenho aqui uma estrutura de códigos que eu estou construindo para pesquisa, que é o Pesquisa Pike aqui. Pesquisa Pike, o trabalho está dentro, né? O trabalho vocês viram o que eu fiz, né? O trabalho eu tinha codificado no lugar errado, eu já enviei lá para dentro da Pesquisa Pike. Então, aqui, eu tenho a minha codificação. Vocês têm aqui, condições de habitação, cuidado com a criança. Aqui, ele já está me dizendo, olha, em quantas referências eu tenho essas questões codificadas. Isso aqui, ó, situação econômica, religião, paternidade, zero arquivo, 0 referência. O que acontece? Esse aqui é um código que eu criei externo. Eu não criei de dentro do documento. Eu ainda não codifiquei nada para isso. Eu estou esperando encontrar alguma coisa na pesquisa que eu possa associar a esses temas. Mas, cuidado com a criança, né, que foi aquele que a gente viu, ou condições de habitação, lugar para estudar, né, já tem alguma coisa codificada. Se eu selecionar o código aqui e der 2 cliques, ele vai, eu peguei esse aqui qualquer, ele vai abrir aquele resumo, né, aquele resumo, onde tem todas as referências sobre o tema, codificadas. E aqui do ladinho, ó, eu tenho as opções. Aqui do ladinho, eu tenho a aba resumo, ele vai me dizer qual é a cobertura no texto, né? Qual que é a cobertura no texto do tema, né? O tema condições de habitação cobre 1,18% de todo o texto presente na entrevista sobre a avó do Eduardo. Só da gente fazer isso com uma entrevista, a gente consegue, assim, perceber qual tema que está mais presente na fala, né, a partir dessa nossa categorização, né, da discussão, sempre lembrando que passa pelo sujeito pesquisador. Aqui as referências e aqui diretamente nos textos. Né, aqui, ó, a avó do Eduardo são esses os trechos. A entrevista da mãe da Emanuele são esses os trechos, falando sobre condições de habitação. Bem, eu posso, a partir desse código aqui, sempre boto eles para estudar na cozinha. Eu fiquei intrigado com isso aqui eu quero escrever alguma coisa sobre isso. Então, eu posso selecionar, eu não estou lá na fonte, eu estou dentro do código. Eu posso selecionar isso aqui e criar uma anotação. Como a Arida falou, isso aqui realmente é um recurso importante. Então, eu estou criando uma anotação dentro desse código.
verificar com os colegas se estudar na cozinha é algo positivo. Sim, estou colocando aqui uma questão qualquer, fiz essa anotação. E aí eu sigo o meu trabalho, está salva a anotação, né? Vocês fizeram, quando estiver passando pelo código, ele avisa que tem algo aqui, né? Se a gente passar e anotar. Se a gente abrir novamente a entrevista da avó da Emanuele, eu vou abrir aqui agora a entrevista, eu voltei para a fonte. Então, eu estou passando na entrevista, ele está me sinalizando que existem elementos aqui. Aqui, né, veja que ele grifou de modo diferente. Ele grifou de modo diferente porque tem um memo aqui, tem uma anotação. Aí, se você clicar aqui, né, dá para ver que tem uma anotação, então, a gente pode acessar, né, os links aqui, né, o link de memo, link para nova memo, link para memo existente, nós vamos acessar a anotação. E tem um outro caminho para incluir, né, todas as notas que vocês vão fazendo, todo o trabalho de fazendo anotações durante o processo de codificação, que é importante, eles vão parar aqui na aba notas. Então, aqui eu tenho a aba notas, aqui tem os memos, né, eu estou trabalhando com um memo com vocês aqui, que enquanto eu estou criando a pesquisa, eu estou trabalhando aqui com esse memo aqui, que são o passo a passo da codificação, né? Então, eu acabei de fazer uma anotação. E aqui, na anotação, ele já me conta aqui que eu tenho anotações no documento da mãe da Emanuele. Vejam que eu fiz a anotação no código, mas ele já entende que essa anotação está ligada lá ao trecho da mãe da Emanuele. Se eu vier aqui pela anotação, eu posso clicar nele e abrir exatamente o trecho do texto e qual que é a anotação. Verificar com os colegas se estudar na cozinha é algo positivo. Então, ele me mostra aqui, por esse caminho, também a anotação. Uma das coisas que eu posso fazer com a codificação, quando estou criando aqui, por exemplo, eu estou aqui agora a pesquisa das ocupações, eu já tenho mais codificação aqui, vejam, tenho vários ramos, né, percepções de si, percepções após, essa aqui é outra pesquisa, não, essa do pai que eu comecei agora, então eu tenho pouca coisa. Mas eu posso, através dessa estrutura aqui, né, sentimentos, né, ele vai criando várias, vocês vão criando, né, conforme vão codificando, vocês vão criando vários níveis do tema, né. Em um determinado momento, pode ser interessante exportar esse sistema de codificação. Então, você tem como exportar isso. Você pode escolher quais códigos você quer exportar, né? Eu estou aqui escolhendo a estrutura das pesquisas das ocupações, né? Selecionar subpastas, incluir número de arquivos e referência, eu quero levar tudo. E aí, ele vai criar para mim um modelo em Word. E aqui ele está me dizendo, né, ó, quais são os meus temas, quantos arquivos eu tenho ligados a ele, né. Aqui, se vocês fizerem a descrição do código, isso aqui é muito importante quando vocês estiverem compartilhando o mesmo sistema de codificação. Então, tem o nome do código e tem a descrição dele, né, e onde encontrar. Então, você pode exportar isso aqui, pode exportar como Word, eu fiz como Word, pode exportar também como Excel, então é possível visualizar assim. Podem também visualizar esse sistema aqui como diagrama, como um mapinha, né? Vocês podem fazer isso aqui como o mapa do projeto, né? Então, aqui vocês podem... Tem mais um módulo que eu não mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui, entrevista da Emanuele e Mário. Um outro módulo que eu gostaria de mostrar. Vocês podem ver os códigos, que as anotações estão bem
bem grandes. Ó, aqui para ver as anotações, tá? Esse botão aqui é para ver as anotações. Então, aqui está exibindo, eu vou pedir para parar de exibir, porque fica bem alto assim, né? Então, aqui do lado, eu não estou vendo mais os códigos, né? Porque está selecionado aqui os arquivos. Né? Eu quero ver os códigos. Aqui me interessa que eu fique vendo os códigos especificamente lá da estrutura do Pike, porque eu quero continuar lendo aqui e passando os códigos para cá. Mas eu posso também visualizar os códigos do projeto clicando aqui e abrindo em painel de códigos. Então, o painel de códigos ele pode aparecer também aqui do lado direito do texto. E aí eu posso abrir aqui, né, estou abrindo aqui a estrutura, pesquisa Pike, Bolsa Família, condições de habitação, eu posso ver toda a estrutura aqui. Ah, condições de habitação, vocês têm internet em casa? Temos sim. Posso selecionar o trecho inteiro, né? Aqui. Eu vou arrastar. Se eu arrastar para cá e colocar aqui em condições de habitação, eu já codifiquei. Então, isso aqui está codificado. Eu posso fazer tanto arrastando para cá como para lá, como lembrando, né? Eu posso selecionar e clicar com o botão direito e codificar para nós recentes, ou codificar a seleção. E aí, codificando a seleção, eu posso escolher direitinho aqui o lugar, eu posso ver tudo que já tem, eu posso criar um novo código. Lembrando que se eu clicar aqui, eu vou inventar um código novo aqui, conectividade, conexão, né? Conexão com a internet. Isso aqui pode ser interessante, talvez, não sei. Pronto. Então, eu posso ver o painel de códigos aqui do lado. Bem, sobre codificação, pessoal, é mais ou menos isso assim, que vocês precisam saber para iniciar o processo. Né? Lembra que lá na aula passada a gente fez uma autocodificação, mostrando como o NView faz isso, mas a autocodificação ela é restrita. O importante é vocês codificarem com a estrutura do projeto de vocês. Usando os elementos que vocês já possuem, ou então a partir das fontes, irem construindo, como eu fui fazendo aqui, de várias formas possíveis, né? Sobre esses passos aqui, vocês têm perguntas? Algo que queiram que eu demonstre aqui? Sobre codificar, não analisar a codificação ainda. Se tiverem, eu respondo agora, senão a gente começa a fazer a segunda parte, que é casos. Vou olhar o chat aqui. Tudo bem? Seguimos, então? Tá bom. Tá. A gente não sabe se a gente sabe fazer, entendeu? Amanhã é que eu vou saber se vocês vão precisar tudo bem, tá? fazer esse movimento. Tá bom, não, tranquilo. Vocês vão... Sim, você é ótimo. Agora eu quero ver se depois eu lembro que eu tenho que ir aqui na flechinha 1, 2, 3. O que vocês precisam fazer para irem se adaptando a esse processo aqui é somente isso que eu fiz hoje, que é, primeiro passo, vamos lá. Já importaram os documentos, já importaram as fontes, já colocaram em pastas. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é pegar um documento, uma entrevista, aí vocês vão abrir essa entrevista e vão começar a construir as categorias a partir dela, né? É isso que vocês vão fazer, vão selecionar os trechos que interessam, ou vocês podem fazer de dois pontos de vista, né? Olhando aqui para o texto e criando as categorias e jogando lá na estrutura de códigos, ou então vocês vão criar, aí vocês clicam aqui em códigos, né? E aí vocês vão criar as estruturas. Eu já tenho as perguntas. Uma coisa que vocês podem fazer, que pode ser interessante, vocês podem, como tem um roteiro específico, vocês podem criar um código para cada pergunta do roteiro e selecionar todas as respostas e ir alimentando esses códigos, né, as respostas das perguntas. Isso dá para fazer, né?
Talvez, assim, é porque o roteiro ele é semi-estruturado, né? Então, tem que identificar qual conjunto de perguntas aqui são relativas à pergunta lá do roteiro semi-estruturado, mas isso dá para fazer. E aí vocês podem criar uma ramificação, assim, podem criar roteiro, ou então a estrutura das perguntas, e colocam as perguntas lá semi-estruturadas. Se der para simplificar é melhor, porque quanto menor o tamanho do nome do código, mais fácil de manejar, né? E aí vocês podem selecionar todos os trechos de texto, e já dá uma coisa interessante, porque como tem um roteiro semi-estruturado, a gente já consegue fazer o comparativo, depois quando formos rodar as explorações, já dá para fazer os comparativos. Isso é uma possibilidade. Outra é ir criando... Oi. Não, pode terminar, desculpa, pensei que você... Não, mas aí... Termina. A outra é essa possibilidade de ir tirando, assim, né, de uma leitura mais minuciosa, os temas de interesse. Então, aí depende muito, né, de como é que vocês estão pensando em trabalhar. É isso que eu queria te perguntar agora, porque no caso, por exemplo, da dimensão clima escolar, a gente já tem as categorias a priori, tá certo? Uhum. Podem até aparecer outras na hora que mas nós já temos, e a gente já começou a ler, a Débora está fazendo esse trabalho de leitura das entrevistas, né? A gente fez até uma em conjunto, e ela continuou. Então, assim, o estabelecimento do código aqui, a partir, assim, uma categoria a priori aqui como código, é do mesmo jeito aqui que você mostrou? Eu coloco ele aqui, vou lendo a entrevista, selecionando e jogando os pedaços dentro desses códigos. É igual. Vamos simular aqui a situação, vamos pensar nessa dimensão, Wanda. Como é que eu vou fazer aqui? Como é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é criar um código mestre aqui, um código pai de todos ou código mãe de todos os outros códigos, né? Então, você cria aqui novo código, e aí você coloca lá, dimensão, né? Clima escolar. Clima escolar. Pode colocar uma cor ou não, mas agrega a codificação dos secundários, porque aqui aí depois você pode puxar tudo se quiser. E aí aqui você clica embaixo, clica nele e cria novos códigos. Aí me fala uma das questões que vocês estão analisando. Débora, help aí, please. Débora, Planejamento. Aí o planejamento, você pode fazer a descrição aqui, o que vocês estão procurando, tá? Descreva com mais detalhes, justamente porque estão dividindo aqui, né, a função de analisar, o que consideram, quais temas, né, quais trechos consideram, enfim. É uma descrição para dizer o que a gente está chamando de planejamento, que coisas a gente espera, né, encontrar nessa categoria aqui, é isso? Exatamente. Pronto. Aí, deixa específico. E atribui logo uma cor, porque isso vai, depois, numa leitura coletiva, isso pode facilitar bastante. Vou colocar aqui planejamento vermelho. Ok. Agora sim, Alexandre, só mais uma perguntinha. É uma descrição do que a gente espera encontrar, ou é a hipótese que está por trás da razão? Não, é uma explicação do que a gente espera encontrar. Nem isso, Wanda, nem isso. É uma instrução para o pesquisador. É uma instrução, deixa eu colocar aqui, instrução para o pesquisador sobre o que ele deve associar. O que ele deve informar com planejamento. Isso. Tá. Legal. O que é isso, né? O que é isso que é o planejamento aqui nessa pesquisa? Tá? Então, aqui já estamos lidando com as pessoas que, assim, você só vai conseguir fazer isso se já tiver algum entendimento prévio do que é o trabalho, né?
Aí tá, você faz planejamento, você vai, dentro do planejamento, você pode criar novos códigos que são, planejamento, lá, quem que tá lá trabalhando no planejamento? Não sei, direção, secretaria, enfim, eu tô supondo aqui, né? Mas aí você está criando a estrutura de códigos, né? E aí, durante o texto aqui, vocês pegam tô pegando aqui um texto aleatório, né? E aí vocês podem codificar a seleção, né? Aquele mesmo procedimento. Codifica para nó recente, codifica em vivo. Codificar em vivo, o que é? Codificar em vivo, vocês só vão utilizar isso aqui quando vocês identificarem um trecho aqui, ó, por exemplo, Lia. Não, vai ficar uma coisa assim. Doutor Mesquita, pronto. Doutor Mesquita é um tema. Então, se vocês pegarem Doutor Mesquita aqui, eu quero que Doutor Mesquita seja um código, codifica em vivo. Pronto, Doutor Mesquita virou um código, tá? Mas aí, nesse movimento que vocês vão fazer, o primeiro passo, então, é trazer para esse campinho aqui dos códigos toda a estrutura prévia de temas que vocês vão debater. E, claro, depois, com o decorrer da pesquisa, vocês podem ir colocando coisas extras ou até tirando, né? Mas aí, se vocês identificaram algo que é relativo ao planejamento, você seleciona um trecho e arrasta e solta no planejamento. Pronto. No caso aqui, só para discutir com a Débora, a gente tinha 5 categorias e planejamento não estava nela. Tinha liderança do diretor, trabalho em equipe, situações de violência, participação dos professores nas decisões e acompanhamento pedagógico. Não tinha mesmo, eu só dei de exemplo para ver como que ele ia colocar aí. Desculpa, agora eu fiquei assustada que você não estivesse entendendo nada. Não, eu estou entendendo, sim. Eu tô aqui abismada, porque tudo isso a gente já fez colorido, né? Assim, tem bastante coisa. Vocês já trabalharam com o Univivo, agora vocês só vão passar para cá e explorar. É só isso, né? Por exemplo, Alexandre, assim, essa parte colorida, assim, a gente avançou bastante, a gente fez tudo na mão. No caso, eu agora, para usar o NVivo, eu vou rever toda a entrevista, eu vou pegar, então, só as minhas partes, a hora que eu criar os códigos, e vou já colocando nos códigos, né? Eu acho uma excelente estratégia, porque você já fez uma codificação prévia, né? O que você fez foi codificar. Só que aí agora você vai ter formas de visualizar isso assim variadas, que o software vai te possibilitar. Por exemplo, tem que colocar 5 categorias, aí pega as entrevistas que estão lidas e marcadas, põe dentro do NVivo e vai jogando para dentro dos códigos, né, Alexandre? É isso, né, Débora? Exato, ó. Mas se a entrevista já está marcada, eu preciso fazer tudo isso ou só crio a categoria e jogo? Eu entendi que cria a categoria e joga, vai passando a entrevista que está marcada, você tem que dar a cor certa aqui que você deu, e vai jogando lá nos códigos. Eu entendi, estou errada? O amarelo, que é, sei lá, liderança, e o resto tudo amarelo já tem que correr até o final ou não preciso? A gente tem que correr até o final, colocar tudo que é de liderança na liderança, isso. Porque depois pode cruzar, não é, Alexandre? A vantagem do NVivo é porque depois a gente vai cruzar tudo isso, né? Com outras entrevistas, né? Sim, sim. Olha, ele não entende, por exemplo, o que é a liderança do diretor. Vocês é que precisam dizer para o software que, esse trecho aqui, por exemplo, é a liderança do diretor. No momento que vocês fizerem isso, aí vocês não precisam se preocupar com a cor. A cor, vocês colocam qualquer cor aqui que ele vai agregando. Vocês podem ir montando, pode deixar isso aqui no automático. O que ele vai fazer, assim, ele tá já agrupando para vocês no momento que vocês fazem isso. Então, como vocês já fizeram essa codificação prévia, o trabalho que vocês podem fazer agora é trazer toda essa codificação para cá, porque aí depois vocês vão poder explorar isso aqui em gráficos de hierarquia, vocês vão poder fazer clusters de aproximação de um código ou de outro, ou então vocês, por exemplo, liderança do diretor, se vocês têm
se vocês têm essa codificação em diferentes entrevistas, aí o que vocês podem fazer? Vocês vão poder verificar se numa entrevista isso aparece mais ou menos, lembra lá o percentual, né? Ele vai te dar o percentual certinho em relação ao todo da entrevista. Vocês vão poder fazer um cluster de similaridade tanto de codificação quanto de palavras e expressões. Então, um cluster de similaridade de palavras e expressões, vocês conseguem visualizar, por exemplo, se uma entrevista está mais próxima ou está mais distante da outra, em termos do uso das próprias palavras. Depois vocês vão checar o que está acontecendo lá. Realmente são entrevistas que estão caminhando, estão dizendo coisas muito diferentes. Então, é esse tipo de coisa que vocês vão conseguir fazer com essa codificação realizada. E vão poder também fazer associações entre outros códigos, podem visualizar, os termos aqui sobre planejamento estão muito próximos da discussão aqui sobre a casa, sobre a habitação, então, porque tem alguma coisa aqui, vamos explorar. É esse tipo de sutileza depois que vocês vão pegando aí com o uso do NVIDIA. Vocês vão poder fazer várias simulações, várias consultas, né, com essas ferramentas. Vocês vão poder gerar nuvens de palavras de um determinado código. Lembra que a gente fez a nuvem de palavras de todo documento, de todos os arquivos? Vocês podem pedir uma nuvem, e aí a nuvem... Lembra Por código, né? Ai, que legal! Bacana, entendi. Vocês vão pegar o código só planejamento, ou então só liderança do diretor. Enfim, vocês podem fazer de variadas formas. Vocês podem pegar o código só planejamento, gera nuvem, aí vocês verificam lá qual que é o termo mais expressivo, aí vocês lembram, clica no termo expressivo e vão conseguir abrir a árvore do termo, o que vem antes, o que vem depois, vocês podem salvar isso, ou vocês podem já levar direto para o texto, né? Lembrando que a Arilda falou, que é uma dica muito importante que ela deu, que enquanto vocês estão fazendo isso, é bom vocês terem um arquivo, que é um memo, né? Um memorando de todo o processo da pesquisa. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho aqui já o texto principal para o artigo, porque enquanto eu vou explorando os dados aqui, eu já estou escrevendo também o artigo. Eu não vou esperar concluir todo o processo de codificação. Eu já vou escrevendo enquanto estou codificando, depois eu escrevo a partir das explorações, né, da análise, para poder já ir aproveitando, né? O legal disso tudo é vocês irem usando o memo direto aqui, né? Então, e o próprio memo, vocês podem codificar, se vocês quiserem. Vocês podem associar, vocês podem transformar isso numa relação. Pessoal, vamos falar um pouquinho de casos? Ou vocês querem passar essa discussão para amanhã, se acharem que é muita coisa para hoje? Eu acabei de ver aqui que são 8h38, né? Nossa previsão era terminar às 8. Wanda, você que é a chefe aí, o que se diz? Olha, eu acho que amanhã, Alexandre, o que a gente vai ter amanhã? Só me lembra, o que está previsto? Amanhã nós vamos trabalhar com essa função aqui, exploração. Porque amanhã vocês já vão ter, a ideia é já ter alguma coisa codificada para a gente fazer isso que a gente falou agora. Vamos fazer uma pesquisa de texto dentro de um código, vamos comparar códigos diferentes, vamos comparar arquivos diferentes, análise de similaridade. Mas seria legal a gente chegar amanhã também tendo já a estrutura de casos.